Olá, Olá, tá me ouvindo? boa Me ouve tarde, bem? noite, tudo bem? Você Ouço me... bem. Muito bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados. Muito obrigado a você também que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 20 de fevereiro de 2021, edição de número 218 dessa série de entrevistas que iniciamos no início da pandemia. Já passaram por aqui 217 personalidades, falando dos mais variados temas, todos eles, claro, importantes. Hoje não é diferente. Ontem, 19 de fevereiro de 2021, um pequeno rapaz, a Folha de São Paulo, completou 100 anos, hoje, 100 anos e um dia. Olha que maravilha. Não é todos os dias que um jornal ou algo completa assim, um século de vida. E para falar disso, e jornalismo também, eu tenho a honra de receber aqui ela que é jornalista, editora da agência Folha, responsável pelas reportagens nos estados. Ela vai me corrigir se eu vou pronunciar ou não o sobrenome dela correto. Juliana Cuissi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo jóia? Boa noite, Carlos. Quase, Juliana Quissi, quase, Cuissi, certinho. é o que? Isso. É francês? Italiano, parece, do É norte da italiano? italiano. É? Isso. Aí vai mudando a grafia conforme o cartório ouviu falar aqui no Brasil, aí foi mudando, né? É isso. Eu, para não correr o risco de pagar mico, eu vou ficar no Juliana só, viu? Vamos lá. Juliana, quanto tempo já na Folha? Olha, eu até escrevi esses dias antes da Folha fazer 100 anos. Aí eu escrevi que eu debuto no ano que ela faz 100. Eu fiz 15 anos agora em janeiro, de Folha de São Paulo. 15 anos? 15 anos. Então É, você começou na Folha o quê? Com 7 anos de idade? pois é, tá vendo? Olha, essa carinha não esconde, né? Mas eu comecei em Ribeirão Preto, a gente tinha uma regional da Folha de São Paulo no interior, teve um projeto da Folha. A Folha sempre foi muito pioneira em criar tudo, né? No modo gráfico, de redação. E nos anos 90 ela teve uma proposta de criar sucursais, vamos dizer, redações, no interior de São Paulo. Então eu trabalhei em Ribeirão Preto, fui correspondente em Curitiba, e depois trabalhei como repórter em São Paulo e hoje eu sou editora da equipe que cuida das reportagens no Brasil, de todos os estados, Rio de Janeiro. Essa pequena área de cobertura saindo de São Paulo, ali saiu da Marginal, essa pequena área de cobertura Brasil é com a gente. Eu tenho aqui uma edição aqui especial que eu guardo com o maior carinho, que é quando a Folha esteve lá em Nova Açores, Bahia. Ó, isso aqui é o povoado da Melancia, que é um povoado que tem apenas 250 moradores, então a gente guarda isso aqui com muito carinho. Tenho isso aqui, que é uma preciosidade, vai lá para a Biblioteca do Paiá, a maior biblioteca comunitária do mundo. A Folha precisa ir lá fazer uma reportagem qualquer dia sobre isso, viu, Juliana? Legal, legal. E Vamos lá. tenho aqui a edição de ontem, né, que saiu aqui com a capa de 1921. Folha da Noite. Folha da Noite, sensacional. E os jornalistas, estava conversando com o Eduardo Ribeiro, jornalistas de companhia, inclusive com a Assis Ângelo também, eles fizeram uma homenagem assim, que eu achei sensacional, uma edição especial de 46 páginas dedicada aos 100 anos da Folha. Não sei se você chegou a ler, mas eu recomendo, muito, muito sensacional a Folha. Me diz o seguinte, quais são os maiores desafios de um jornal em tempos de internet, notícias rápidas, fake news, depois de 100 anos? É possível aí elaborar alguns desafios? Sim, a gente está em anos especialmente desafiadores, com uma cobertura política bastante, com os ânimos acirrados, e depois com a maior crise sanitária que se tem notícia, né?
Então, é especialmente interessante para o jornalismo, desafiador, mas interessante a quantidade de notícias, no nosso jargão, a quantidade de leads, né, que nós temos. Para citar aqui o Otávio Frias Filho, que foi por muito tempo aí, o publisher da Folha, ele faleceu em 2018, hoje é o Luiz Frias, é o nosso publisher, irmão. Para citar o Otávio, desde junho de 2013 o noticiário não descansa. De fato, desde que a gente teve as manifestações, não é pelos 20 centavos, que se tornou por uma série de causas, a gente pode ver um momento sem precedentes, talvez, no jornalismo do século XX, vamos dizer assim, de uma sequência de muitas notícias políticas e tal, e agora, com a pandemia, toda sorte de notícias. O desafio é manter um debate altivo, que não caia no jogo raso de partidarismo ou de parcialidade, que consiga ter uma clareza de expor o contraditório. Esse é um ponto muito forte da Folha, é um pilar. Então, sempre a ênfase de, sim, colocar uma matéria com um tom crítico, plural, mas com ampla espaço para o contraditório, para o outro lado, que é o jargão jornalístico aí, e como se manter relevante com a credibilidade que você construiu ao longo de muitos anos, que ganhou uma projeção como o Jornal das Diretas nos anos 80, e que dali teve um crescimento e uma identificação como o Jornal dos Direitos Humanos. Então, eu diria que a relevância é você tentar se manter relevante, altivo, sim, com cuidados que hoje, com a pluralidade da internet, acaba por ter que... Enfim, são muitas vozes, as vozes se confundem, é uma poluição de gente falando e Sim, você sim. não sabe com quem que você vai ouvir. Agora sim, é você manter a clareza, o espaço para o contraditório e sempre o senso crítico. Você falou que desde 2013 o jornal não descansa. Zé Simão sempre costuma dizer que no Brasil a gente pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio, né? De tédio é difícil. Difícil, entendeu? Em 2006, né, quando a Folha de São Paulo fez a denúncia lá sobre o mensalão, e aí tem um papel importante a Folha nesse caso aí, você considera que a partir daí a Folha teve um papel ainda mais relevante para a história política brasileira? A partir daí, é um dos marcos, né? Acho que o principal que a Folha se coloca aí no mapa é realmente sendo o Jornal das Diretas, em 1984, esse papel de relevância, a sua atuação firme na defesa da democracia, dos direitos humanos nos anos 90, a cobertura de toda a primeira eleição, da redemocratização, e sim, nos anos 2000, a eleição aí do primeiro operário, né? Então no fim de 98, e sim, um marco da cobertura sobre corrupção, e aí sim a reportagem histórica, a entrevista Roberto Jefferson para a nossa colunista Renata Lopretti, então, na época, que é aí que se fala a palavra mensalão, essa marca que, então, o jornal se distingue na cobertura. Sim, e culmina também com a Lava Jato, toda essa sequência, uma das maiores que eu também pude participar como repórter, depois como editora. Nunca antes na história, para usar o jargão do ex-presidente, nunca antes teve um volume de dados numa operação tão disponível, e uma dificuldade, então, até de você filtrar o que é notícia. Acho que nunca antes, o jornalismo, ao longo dos anos 70, 80, 90, sempre teve pautado por correr atrás, e até hoje, de promotor, juiz, advogados, e tentar reconstruir passos de uma investigação, uma dica, e tentar colocar de pé uma história. A Lava Jato, com acesso a todos os documentos, basicamente, aquele mar de documentos, mudou também um paradigma de como cobrir. Então, sim, falando da redemocratização, que aí eu acho que aí eu colocaria um marco maior, Carlos, a posição do jornal, a defesa dos direitos humanos ao longo
dos anos 90, cobertura de Carandiru, como o jornal se colocou, a defesa da diversidade, da pluralidade, público LGBT, foi um espaço que a Folha sempre esteve aí à frente, racismo, temas que são importantes, pautas de costumes, né, que o jornal sempre é muito cuidadoso com isso, mas sim, um dos marcos então recentes, aí já falando do século XX, século XXI, finalzinho do século XX, sim, mensalão e agora culminando com Lava Jato e toda a sequência do que isso significou, impeachment, todo o Congresso que veio a ser eleito depois, o presidente que veio a ser eleito, os prefeitos, os governadores, toda a toada que veio após a Lava Jato e se refletiu na esfera política que nós estamos vivendo hoje, sim, acaba sendo uma consequência disso. As denúncias do mensalão, na época, fez com que a Folha também recebesse muitas críticas do atual governo, que era uma perseguição contra o governo. Agora também a Folha recebe críticas de um outro presidente com uma linha ideológica diferente. O que eu quero dizer com isso recebeu críticas de um partido por fazer denúncias, agora recebe críticas também de outro partido. Em qual momento a Folha acha que sofreu mais? Antes ou agora? Ou está sofrendo agora? É interessante quando a Folha olha para a sua história, e isso está nas reportagens últimas aí que nós vimos nas semanas, do presidente Arthur Bernardes ao atual presidente, não teve um mandatário, nenhum chefe do executivo que não criticou a Folha. Então, fomos bem democráticos e sortidos nesse ponto. Todos os presidentes realmente, em algum ponto, se sentiram incomodados com as reportagens. Mas a gente teve episódios, desde a invasão ao prédio da Folha, assim que o ex-presidente Fernando Collor foi eleito, por agentes da Receita Federal, a pretexto de uma questão monetária, mas claramente a Folha entendeu aquilo como uma forma de censura, se posicionou muito claramente com o editorial em seguida, e sim, todos os presidentes. Então, é algo que a Folha está acostumada e tenta responder de forma altiva, que é não ceder à histeria de um diálogo, ao partidarismo. Quando o jornalista se torna ativista ou defensor de uma causa, ele já perdeu a isenção que ele teria que olhar um ponto. Então ele tem que poder transitar com todas as suas fontes, quer a fonte esteja feliz ou triste com ele. A Folha, então, ela tenta fazer essa cobertura altiva, crítica, mas sempre com essa ênfase que parece uma bobagem para quem está ouvindo a gente, mas é uma cantilena que a gente ouve sempre. O amplo espaço para o contraditório, que se dá os editores todos cobrando diariamente. Escuta, esse outro lado está pequeno, não veio, vou devolver o texto, a gente não vai publicar ainda porque está faltando ouvir advogado, defensoria, está muito pequeno o espaço para o outro lado, está parecendo que a gente está falando só com um, com o outro. Isso se reproduz no meu dia a dia desde que eu entrei. Então, não é uma coisa teórica, pelo menos o que eu posso falar a partir da nossa experiência como repórter, como editora, participando das reuniões com todos os editores, secretários de redação. Agora, de certo modo, isso tem acredito eu, um lado positivo, porque o papel do jornalismo e do jornalista também é incomodar, provocar. Essa relevância em denúncias que a Folha e outros veículos de comunicação tiveram durante esse tempo, principalmente mais recente, de certa forma é bom para o jornalismo, porque é sinal que está incomodando, está questionando, né? O que é interessante e o que a Folha se orgulha é do papel, então, que ela entende de se posicionar de forma firme, altiva, dando espaço ao contraditório. O reflexo disso, a empresa entende que foi com o crescimento de assinaturas, explosão de leitura nos últimos anos que vem com essa polarização política bastante acentuada. O que a gente vê é o leitor querendo muito participar, comentar, compartilhando. As pessoas não estão alheias. Se elas não têm uma cultura de leitura por muito tempo, que não é uma coisa do Brasil de muitos anos de leitura, mas nota-se que o leitor, de alguma forma, ele quer participar do debate e reconhece na Folha, em veículos paralelos, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, os jornais todos, Zero Hora, Jornal do Comércio, todos os jornais do Estado, reconhece no veículo um espaço para o debate onde eu confio para
onde eu me asseguro de uma notícia. É interessante quando acontece uma história maior, a gente vê um movimento ali, um pico de leitura, uma sensação de que quando eu preciso, eu vou me afiançar num veículo que eu sinto que, ao mesmo tempo que eu posso não concordar com tudo, a gente ouve muito isso, a relação do leitor da Folha de amor e ódio, de xingar o jornal, gostar de uma coisa e xingar no mesmo dia. É uma coisa que a Folha está acostumada a ouvir, essa relação de amor e ódio. Tem até um documentáriozinho que é legal, que vocês colocaram também, o pessoal que aponta críticas, eu acho bacana aquilo ali. Exato. E aí eu acho que, respondendo a sua pergunta, Carlos, o reflexo né, no crescimento da leitura. Quer dizer, eu sinto uma necessidade de saber sobre um assunto, nessa confusão, poluição, esse espaço tão proliferado que todo mundo pode falar hoje, todo mundo tem um espaço aberto para ter um blog, para ter um canal, e que bom que é assim, mas quando eu quero me sentir seguro de uma notícia, o que a gente pode dizer em números, em reflexos de audiência, é que o leitor se sente seguro em buscar uma notícia confiável. E aí, puxando a sardinha para o jornalismo profissional, aí falando de Folha, Globo, Estadão, Reuters, BBC Brasil, falando dos veículos profissionais, e aí é uma campanha que a gente faz para o leitor que está ouvindo a gente. Apoie o jornalismo profissional. O jornalismo profissional é aquele com o qual você se identifica. É aquele que a pessoa está 4 horas na portaria esperando o político ou não sei quem, e vai pegar a notícia ali, fresquinha, ele que fez a pergunta, ele ouviu, ele traduziu, ele decupou, que a gente chama de transcrever, e vai passar para você. Ele leu 50, 100, 200 páginas, ele está 4 horas vendo o relatório, ele falou com uma matéria com 50 pessoas, ele é pago para isso, por isso que ele se chama jornalista, ele não tem uma profissão paralela. Ele parou a vida dele, estudou por muito tempo, às vezes tem 2, 3 faculdades, ou não tem, enfim, mas quero dizer, às vezes tem 3, 4 línguas, estudou, falou com não sei quantos técnicos, fez cursos paralelos para falar de um assunto. No mínimo, uma pessoa que sentou agora e vai expor as suas ideias e um jornalista profissional que parou para fazer tudo isso, me traz mais confiança alguém que tem todo esse preparo e esse esforço para trazer. E pelo menos na Folha eu posso testemunhar que assisto de perto assim, o esforço dos meus amigos, eu olho do lado assim, e fico, nossa, olha o quanto de tempo, de dedicação que essa pessoa tá para só essa matéria, que ela tá fora da pauta, às vezes a gente chama, né, que não tá no dia a dia, tá fora, tá apurando, viajou, pegou a estrada. Então, quando a gente fala apoio ao jornalismo profissional, é isso. Todas as profissões têm a sua importância e a gente respeita todo tipo de ofício. Por que não a gente respeitar a notícia quando ela vem de um veículo profissional ou às vezes dá mais vazão? Aí que a gente vai entrar no tema de fake news, né? Por que dá mais vazão a um WhatsApp que chegou enviesado, sem eu saber a origem, com uma frase tão chamativa que é bom demais para ser verdade, que fala sob medida tudo aquilo que eu já queria ouvir mesmo, certinho para minha bolha. Será que não é hora de eu desconfiar? Uma boa reportagem, ela te incomoda, ela às vezes questiona aquilo que está muito claro dentro de você, às vezes o título não é tão aquilo incrível do jeito que você queria ler, às vezes ele questiona tudo o que você pensava, sim, aí você está falando de uma reportagem. Você falou em fake news aí. Fake news é algo que sempre existiu e está em evidência agora em função da tecnologia, porque com o surgimento do termo fake news e o WhatsApp, o mundo tecnológico, a gente ouve pouco falar, por exemplo, em barrigada. Ela sempre existiu, a fake news? Ela sempre existiu, se chamando de fofoca, de boato ou de outras coisas, barriga, né, que a gente fala quando a gente dá uma notícia e era mentira, e todos os jornais, os jornalistas estão suscetíveis a isso, morrem de medo de fazer isso, mas hoje o alcance, né, o impacto do alcance é gigantesco. Com a possibilidade de todo mundo se filmar, se gravar, ter o seu próprio, né, essa ampla liberdade de expressão, ela também cria uma cacofonia. Então, ela cria um espaço para todo mundo falar tudo, e no tudo, às vezes, se fala nada. Então, fica difícil de você filtrar. Então, onde que eu me apoio? Parece que fica mais fácil a gente que é jornalista e conhece os pares, ver como faz, mais fácil selecionar a notícia.
Talvez não, mas quem está em casa, às vezes que não tem tanto contato, nossa, onde eu vejo, eu confio nessa mensagem do WhatsApp, eu abro um site, em quem eu devo confiar? Com a quantidade de informações expostas para as pessoas, realmente fica difícil de fazer esse filtro. Então, parece uma propaganda que eu vou falar, mas apoie o jornalismo profissional, aquele que você escolher. E falando da Folha, é isso, os profissionais que eu conheço que fazem a história a história da empresa de gente que fica lendo documentos e eu testemunho por muito tempo, que entrevista 100 pessoas se precisa para uma reportagem. É muito diferente o resultado de um trabalho desse do que uma pessoa que sentou agora e vai soltar suas ideias e ser tratado isso como não só umas ideias de ficção, mas uma verdade absoluta. Então, sobre fake news tem essa dificuldade de uma educação mesmo de um país, de todos os países, mas de um país e reconhecer o que é o básico, reconhecer o que é notícia, isso já do passado, né? Reconhecer o que é notícia, o que é fofoca, o que tá bom demais para ser verdade, o que se encaixa exatamente com aquilo que eu queria ouvir mesmo dentro da minha bolha. E aí, Carlos, às vezes tem umas ilusões também, a gente fica preso na nossa bolha como? A impressão das pessoas que eu sigo no meu Instagram ou que eu sigo no meu Facebook, nas redes sociais, tudo que eu leio, aquilo me parece a verdade, mas não é a verdade. Em geral, aquilo é o que está reverberando a minha bolha. O que todos os meus amigos que mais ou menos pensam como eu acham de um assunto, aquilo os algoritmos das redes sociais automaticamente entendem que tem que te expor mais. E outros tipos de notícia que te incomoda, que você não concorda, naturalmente não são expostos. A sensação nossa no dia a dia e na correria é que essas são as verdades, essa é a verdade. A Folha, em 2019, já se preparando para o centenário, ela reeditou os seus princípios editoriais. E um dos pontos que ela coloca isso, da Folha, da coisa de ser praça e condomínio, de ser um espaço amplo de debate de ideias, em que só aquilo do seu grupinho a gente tem que tentar sair da bolha. Uma obsessão da Folha já antes de falar de bolha e fake news, ser plural, que é tentar ter o maior sorte de jornalistas possíveis, de colunistas dos assuntos mais inacreditáveis que você nunca ouviu falar, e você como leitor, às vezes nem é da sua área e você fica curioso e vê, né? Eu brincava assim, eu como carne e lia o blog vegano, não andava de bicicleta e lia o blog de bike. A gente fica curioso por assuntos diferentes quando são apresentados a nós. O leitor acaba se interessando por assuntos até que você não concorda muito. Sim. E esse esforço de sair da bolha até para o jornalista, daquilo que é óbvio, das suas mesmas fontes, do seu mesmo grupinho, a Folha incentiva muito sobre pluralidade, que é uma marca do jornal, principalmente desde os anos 80, quando Otávio colocou os princípios editoriais, o manual de redação. O que ficou muito colocado é que essa pluralidade tem que ser uma obsessão, inclusive quando eu vou começar a fazer uma matéria. Estou sempre ouvindo as mesmas fontes, dos mesmos estados, gênero, raça, cor, eu estou considerando tudo isso no resultado final da minha matéria. Está muito cristalino e confortável para mim, já tenho que me questionar. Até na produção de uma matéria isso tem que ficar claro. Quanto você está aumentando do seu leque de fontes? A Renata Lopretti falava, uma fonte por dia. Faça uma fonte por dia. Uma das dicas, o quanto você amplia o número de pessoas que você fala. Então, essa pluralidade era uma coisa que já estava muito cristalina ali, cristalizada nos anos 80, que a Folha ganhou corpo com a redemocratização nas diretas, e isso continua sendo uma das armas contra o fake news, respondendo então sobre fake news. Quais são os números de assinantes hoje da Folha? Sempre foi líder, né, de audiência. Como tem caído? Tem mudado alguma coisa? Ao contrário, o jornal... Agora eu me perdi com os números aqui que eu tinha notado, mas o jornal ele atingiu até em abril de 2020, no auge da pandemia, o maior número de visitantes únicos do site, e continua sendo o maior jornal do país. Inclusive era o nosso mote até a gente começar a campanha, o jornal a serviço da democracia. Continua sendo o maior jornal do país em termos de edição impressa e somando a edição impressa e a online. E o jornal hoje ele trabalha, as pessoas até uma curiosidade disso, né? A gente está falando centenário de um jornal de papel.
A gente já virou a chave bastante tempo nesse ponto, que a gente produz o produto Folha. Onde ele vai, em que plataforma ele vai, é um passo depois. Então, o jornalista está na pauta, no celular, lá ele vai digitar, ou no laptop, ou do jeito que for. Assim que ele mandou para a redação, vai entrar no site, vai para as nossas redes sociais imediatamente, aquilo pode ser material para o TV Folha, o podcast vai aproveitar depois áudio se precisar, e também, ao fim do dia, uma equipe seleta do jornal vai olhar tudo do mar de 200 reportagens diárias que foram feitas para o site, enfim, vai olhar e vai fazer o que a gente chama de curadoria. De todo esse mar de notícias, o que a gente vai selecionar e colocar hierarquizado para o impresso de amanhã? Então, não é a ênfase no papel já há muito tempo, né, nessa condução. É do produto Folha e aí vai sair em várias plataformas. Isso aí vai. Não sei se respondi a sua pergunta. Isso aí vai mais ou menos com uma declaração do Sérgio Dávila, que ele falou, abre aspas aqui, ó. O negócio da Folha não é a distribuição de exemplares de papel na casa de assinantes e nas bancas. É produzir informação de qualidade, não importa em que plataforma essa informação vai ser consumida. Fecha aspas. E aí eu acrescento, com o fato de todo mundo estar hoje com o celular na palma da mão, mesmo que o número de vendas do jornal impresso tenha diminuído, não sei se diminuiu, também ganha pelo outro lado, porque as pessoas lá nos confins do mundo podem ter acesso através do digital? O digital ele facilita muito, porque a Folha é o maior jornal do país também, porque ela alcança todos os estados com velocidade e tal. Mas tem a questão do horário, porque a gente imprime um jornal de papel e tem que entrar num avião para chegar a tempos nos estados mais longe de São Paulo. O jornal é impresso na capital paulista. Então, ele naturalmente chega mais tarde nesse processo. Se você quer saber uma notícia às 7 da manhã, ao mesmo tempo que todo mundo no país, está lá no site, vai estar no seu Instagram, o podcast da Folha já vai estar super atualizado. Então, sim, essa vantagem que o digital traz é de, literalmente, quebrar fronteiras, né? Você está a qualquer lugar. E aí você viu uma reportagem agora em tempo real, a gente pode contar um caso aqui no interior do Pará, uma imagem que mostrou um símbolo de esforço da pandemia, de uma enfermeira empurrando no chão de terra um paciente numa maca na Transamazônica, porque tinha um bloqueio e ela tinha que passar com o paciente da Covid. Aquela foto não tinha sido feita há muito tempo. A gente conseguiu acesso a ela, confirmamos a veracidade, né? Então, atenção, a gente tem a sensação, a gente tem aquela tentação de publicar logo no ar, porque tem que ter audiência, mas sim, a gente tem uma enorme responsabilidade com fake news, então a gente vai apurar, checa se a história existiu ou não. E depois de checada, a gente já sobe o material, já vai para o Instagram, já sobe notificação no celular das pessoas e tal. Então, isso quem está em Santarém talvez demoraria muito tempo para ver, viu imediatamente, porque encurta as fronteiras. A pessoa que está em São Paulo e em Santarém viu ao mesmo tempo a notícia da cidade dela. A internet tem essa maravilha, que é o que a gente tenta aproveitar, essa velocidade de audiência, como aproveitar melhor a nossa audiência, como melhorar, e aí sim, manter as nossas assinaturas, aumentar as nossas assinaturas de papel, como a gente conseguiu nesse tempo, e também a audiência no site. Então... Como é que funciona? Você que é chefe de editoria aí, como é que, para quem está ouvindo ou vai ouvir depois no podcast, como é que funciona a publicação de uma reportagem? Vamos lá, o repórter sai com a pauta, faz a reportagem, qual é a linha que ele tem que seguir, que aquela reportagem vai seguir até ela sair no jornal? Legal, essa curiosidade acho que de todo mundo que não é do mundo do jornalismo, né? Até convido que leiam a Folha, especialmente ontem e hoje, ela tá muito saborosa, a gente tá todo mundo comemorando o que nós vimos. Tem uma reportagem da Ana Virginia Baluzier falando sobre 24 horas de uma notícia. Como é que faz quando você olha do seu celular meia-noite até o ciclo final da próxima meia-noite? O que acontece na redação? E aí, então, tentando pegar carona um pouco disso e de um vídeo muito legal também que tem na Folha, aí, quando a gente fez 95 anos, a gente contou 24 horas de um dia, filmou, tem um TV Folha sobre isso.
A gente tem uma repórter na madrugada que acompanha aí a Cristina Camargo das 11h30 da noite até as 7 da manhã. Ela é repórter de tudo, de mundo, de internacional, de Brasil, de tudo que acontecer. Ela monitora as redes, as rondas policiais e ela, se acontecer uma grande notícia na madrugada, uma média notícia, ela vai pôr no ar às 3, às 4, às 5. Quando a equipe chega para trabalhar, as demais, e agora na pandemia chega para trabalhar, é mudar do quarto para a sala, né? Tá todo mundo em home office. Então, às 7 a gente vai aumentar aquela notícia porque chegou mais informações, os repórteres daquela editoria, política, economia, cultura, a gente chama de aumentar o texto, que a gente vai ouvir mais gente, ver se tem mais desdobramentos e vai deixar o material no ar. Aquilo vai ficar na nossa, que a gente diz de homepage, né? A nossa folha de entrada aí no site. Se a notícia for grande, média, a gente vai descobrir conforme a gente for colocar no ar. Como assim? A gente pode chamar, como a gente chama de manchete no alto, um pouquinho mais para baixo, conforme a audiência que aquela matéria dá, a gente pode subir mais para cima. Então, o reflexo do leitor faz com que a gente coloque a matéria mais tempo ou menos no ar, isso também impacta. Então, em tempo real, a gente vê o que o leitor achou da notícia. E aí a gente vai ver todos os desdobramentos daquilo. Dependendo do tamanho da notícia, aquilo vai ficar na home o tempo todo, vai mobilizar mais repórteres. Dependendo do caso, a gente vai deslocar e vai fazer viagens com a equipe até aquele local, em casos de tragédias, para a gente chegar a tempo. E assim que a gente chegar, a gente vai mandar uma primeira notícia via celular do jeito que a gente conseguir, se tiver sinal. E assim que alguém pegar na redação, vai para Instagram, vai para o site. E aí, no final do dia, aí sim, aquela equipe que eu falei vai avaliar e vai colocar no papel. Isso falando de um ciclo de 24 horas. Mas agora, respondendo a sua pergunta, como é que começa a fazer uma matéria do nada? De várias formas. Eu vi na minha cidade, eu passando na rua, ou eu ouvi, ou eu li num edital de uma licitação, eu vi uma dica de um médico especializado no tratamento da Covid, que naquele hospital já acabou luva, e eu chequei com uma outra enfermeira e fiquei sabendo que é isso mesmo. Fui perguntar para outros setores e realmente teve um problema de compra de licitação e está faltando no meio de uma pandemia. Então, de uma dica de um amigo, e hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas não só conversam no bar, elas se expõem na rede, né? Expõem tudo que aconteceu no dia delas. Então, se você consegue ter um bom filtro de monitorar Twitter, Instagram, dos seus amigos, de redes sociais, de stories, de tudo, você descobre lá vários desabafos que seu amigo talvez faria numa mesa de bar para você. Isso é uma forma também de saber de uma notícia. Às vezes, de uma frase solta, sim, o seu senso de jornalismo, peraí, isso aqui eu acho que é. E aí você junta 1, 2, 3 e apura melhor. E aí fala com as autoridades, polícia, prefeitura, governo, Ministério Público, e você descobre uma notícia. Então ela pode vir de todos os jeitos. Você enxergou ela, alguém te ligou e te deu uma dica. Alguém quem? Do nada, de graça? Não, um trabalho de formiguinha de muitos anos, de cultivar fontes, de estar perto das suas fontes. Fontes, para o leitor que não conhece a gente, não conhece esse termo, o delegado, o investigador, um professor de rede pública, você cobre educação, um médico, se você cobre saúde, que gosta do seu trabalho, sempre vai te passando alguma dica, porque eu entendo que as fontes vêm no jornal, não na folha só, no jornal, uma vitrine para ela contar alguma coisa que está acontecendo e o jornal vai fazer a ponte entre mostrar aquele problema e uma coisa que ele não poderia fazer. Ele quer dar essa dica porque confia no seu trabalho como repórter para você expor. Então, uma notícia nasce assim, sozinha do repórter, ou os editores sabem de uma história, descobrem, da mesma forma que todos nós somos repórteres, os editores ou não, e pede para um repórter ir atrás e fazer. Ou a gente descobre uma pequena notícia que vai se desdobrando e que tem uma grande tragédia. Aí eu testemunhei isso, a gente estava numa reunião um dia no jornal, e todo dia no Brasil cai algum helicóptero ou cai um avião. Eu que cuido das notícias dos estados, então eu sei bem disso. Todo dia cai alguma coisa no Brasil. E aí a gente monitora quem quando foi, como é que funciona. E vai monitorando. Peraí, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser. E aí nessa olha, caiu um avião em Paraty. E aí a gente viu que era a história do ministro Teori Zavascki. Então, de uma notícia
né, só um avião mais dos tantos que caiu, a gente começou a então cobrir um grande acontecimento de um ministro importante do STF. Então, às vezes, a notícia também começa pequenininha, a gente até descobrir o tamanho dela. Agora, isso acontece com tragédias, né? Então... Você falou agora há pouco de princípios. O mundo está sempre em constantes mudanças aí. O que é que não muda e não pode mudar em uma redação de um grande jornal como a Folha, se tratando até de princípios, de linhas editoriais? O que não pode mudar? Eu sinto que a Folha não muda muito os pilares que ela estabeleceu nos anos 90 com o Otávio, de pluralismo, de um jornalismo altivo e de ampla espaço para o contraditório. Esses 3 pontos são bastante caros para o jornal. E acaba sendo pontos importantes para você fazer uma boa reportagem em qualquer veículo. Aí também o jornal tem uma ênfase para a evolução dos costumes, liberdade de expressão. Ela manifestou essa preocupação clara com liberdade de expressão ano passado com tanto a campanha e o jornal a serviço da democracia, como também todo esse material relembrando as pessoas que nem tinham nascido ou eram pequenas na época da ditadura, uma série de reportagens e cursos de como foi esse período da ditadura, essa ênfase, então, sistemática à liberdade de expressão e à defesa da democracia. Esses são pontos caros para o jornal. E um outro ponto que o jornal também se apoia bastante aquilo que eu coloquei em uma tríade, né? O jornalismo crítico, pluralista e apartidário. E um ponto importante econômico do jornal, isso era bastante forte para o seu Frias, né? O Otávio Frias de Oliveira, que é pai do Otávio e do Luiz, fundador do jornal. O jornal já passou por vários donos e ele comprou nos anos 60, se eu não me engano. O seu Frias colocava muito que o jornal tem que ter independência financeira. Para você ter uma liberdade editorial de você falar o que você pensa com crítica, com pluralidade e com apartidarismo, você tem que tentar estar sempre no azul. Então, não estar com... É uma empresa privada e ela precisa estar com a sua saúde financeira em dia para enfrentar o desafio que é continuar podendo dizer o que pensa de acordo com os seus princípios. Então, isso é um desafio gigantesco, porque existe uma crise do jornalismo nos anos 90, 2000, que todos os veículos passaram, então ajustes são necessários e o jornal enfrenta isso como uma linha, a gente está falando, parece muito de economia, mas é uma linha para mostrar que deixar a redação à parte de separada de todos os outros acontecimentos, todas as outras pressões políticas que venham a ter, ou financeiras, de anunciantes. Então a ênfase do jornal hoje para viver os próximos anos, sim, muito de ênfase de buscar o seu assinante. Então existe um movimento mundial dos jornais de tentar cada vez mais ter a sua independência, tendo como principal fonte de receita, que é um ponto importante, assinantes. Sim, a receita de publicidade é importante, os anúncios são importantes, dos mais diversos segmentos, ramo automobilístico, ramo imobiliário, mas um veículo que tem cada vez mais assinantes e tem como cliente, então, só o seu leitor, e a pluralidade de leitores aí, um grupo grande, isso fica melhor, isso fica mais confortável financeiramente para você seguir adiante. Então, quando você pergunta o futuro do jornalismo, um ponto bastante caro para o jornal, a liberdade financeira, né? Então, seu Frias e os filhos seguiram essa toada de que ter uma isenção nesse ponto te permite ter uma liberdade para dizer o que você pensa ainda melhor. Respondi a sua pergunta? Você respondeu. Você pode dizer para a gente aí se o jornal está preparando alguma novidade para a gente aí após esse centenário? Vem algum... tem novidade. Tem uma coisa que a Folha fazia muito, eu tenho até uma coleção aqui, que é os grandes clássicos da literatura,
preços acessíveis. Tem alguma novidade aí? Algo que ninguém saiba ainda, que pode vir aí nos próximos dias? Surpresa. Mas o jornal deve, todo dia 19, se apresentar aí nos seus 100 anos. Tem uma série de palestras também que vão ser colocadas, mas cada dia 19, sim, o leitor vai saber um pouquinho de várias facetas do que é o jornal. Porque aí marcando aí o centenário, então, 19 de fevereiro, 19 de março, vai ter um pouquinho. E aí, falando aí da agência Folha do Brasil, a gente também vai falar algumas reportagens, grandes casos aí de 100 anos de Brasil que a Folha contou, como estão as grandes histórias, grandes tragédias, o que aconteceu hoje. Então, são de conteúdo editorial, mas de surpresas, aí são surpresas mesmo, né? Aí o jornal tá anunciando. O que o jornal anunciou agora o seu crescimento em número de novos colunistas, novos podcasts. O podcast é uma das últimas ferramentas aí que o jornal vê o maior sucesso, porque quando a gente fala jornal, essa palavra até é muito associada a papel, que é uma coisa que a geração mais jovem talvez não tem tanto contato, né? Quem tem mais de 30, mais de 40, tem essa ligação com o papel ainda, mas às vezes os mais jovens não, só celular, só laptop. O podcast é um sucesso nessa adesão. A gente sente que as pessoas de 18, 20 anos, estudantes, realmente ouvem quando estão indo trabalhar, enfim, fazendo academia. Sim. São os retornos que a gente ouve. Então, é um jornal que se atualiza sempre nesse ponto de estar em todas as plataformas que estão surgindo aí, Twitter, Instagram, e o que mais via Reels e Web Stories e onde mais as pessoas estão se comunicando. Puxando a sardinha agora para o meu lado, a pergunta mais difícil agora que eu vou te fazer. Quando é que você vai pedir para fazer uma reportagem lá na biblioteca do Paiá para colocar na Folha? Pois você estava me contando, a maior biblioteca comunitária, né? O Paiá é um povoado, município de Nova Açores, que fica localizado a 225 quilômetros de Salvador. Tem apenas 600 moradores na alta temporada, né? E a biblioteca hoje, que é considerada a maior biblioteca comunitária do mundo, tem 130 mil livros. Uau! Você precisa registrar isso na Folha agora, viu, Juliana? Já me deu o lead aí que a gente fala, né? 130 mil. 130 que mil. Bacana. Faz a conta aí, 130 mil livros por 600 moradores. Lá, os de humanas não sabem fazer conta, lá, os jornalistas. 130 mil. Não, é muito, né? Realmente. Que incrível. A maior biblioteca comunitária. Do mundo, Já recebeu esse título do mundo. E começou de doações, O criador da biblioteca, o professor Geraldo Prado, ele é do Paiá. Ele veio para São Paulo na década de 60, na época que veio de Pau de Arara, aquelas viagens que duravam 12 dias. Começou a trabalhar como porteiro, auxiliar de limpeza, o dinheiro que era para comprar lanche, comprava livro, entrou na USP, se formou em História, foi para o Rio, se tornou professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chegou o ponto que ele tinha dentro da casa dele 20 mil livros. Aí a mulher falou, você escolhe, ou eu ou os livros. Aí ele escolheu os livros, separou da mulher. Entendeu? E com esses livros, ele iniciou a biblioteca lá. Depois começou a receber doações, né? E a professora Valnice Nogueira até deu o título de O Tesouro do Sertão logo depois. E hoje ganhou uma certa notoriedade quando, em 2005, o Jornal Nacional foi lá e fez uma reportagem. Na época tinha 45 mil livros. Agora a Folha precisa ir lá, viu, Júlia? Para aumentar aí desses 130 mil, realmente. Bacana, legal. Vamos conversar. Não, notícia de Brasil, bom, aí eu vou puxar muito sardinha pra gente aqui, porque chama Folha de São Paulo e uma preocupação nossa da pluralidade, pelo menos da equipe da agência, então vou falar um pouco da gente. É tentar colocar muito Brasil no jornal. Colocar, né, sair só do eixo de notícias paulistano apenas, né, Avenida Paulista. Então, um esforço diário, assim, e por mais que as dificuldades financeiras ao longo da história que acomete todo o jornalismo se imponha, mas a gente tem uma estrutura de correspondentes entre as maiores entre os veículos de comunicação
E aí a gente mantém repórteres em capitais e tenta fazer um trabalho realmente de contar esse Brasil, que é uma coisa difícil, com desafios inacreditáveis, como vamos cobrir uma pandemia e contar ao mesmo tempo como é que está a pandemia no Brasil. Com toda a clareza, tentar ser próximo, não tentar cair em clichês, não tentar cair em reducionismos, contar a história real, não um achismo, é um gigante desafio, porque não tem braços para o tamanho do Brasil, óbvio, né? Então você tem que se desdobrar se virar mais do que nos 30. Então é um esforço muito desafiador e apaixonante tentar colocar Brasil na Folha de São Paulo, que é um jornal ao serviço do Brasil, né? Que é um dos jornais que mais dá espaço realmente para o noticiário nacional, isso eu posso dizer. Fernando Lopes, está lá em Nova Açores, Bahia, ele diz o seguinte: Silvio, boa noite, desejo sucesso a esta mulher belíssima, mas pergunta a ela qual é o compromisso do jornalismo hoje, verdade ou impacto, e onde está o compromisso da notícia? Verdade e impacto, acho que ele pode falar também de audiência, né? Então a gente tem uma cobrança constante de ser ágil, porque de fato aquele que publica primeiro tem impacto de audiência hoje nesse mundo de internet, de ser primeiro indexado, ser chamado primeiro em buscadores de notícias aí, dos principais, tem impacto, isso tem resultado de receita para qualquer site. Quem publica primeiro, quem publica bem, os cliques, mais lidos, menos lidos. Mas esse é o compromisso de um jornal que chega aos 100 anos. Não a qualquer custo. Então, sim, busca audiência, mas qual é o filtro? É um jornalismo muito mundo cão, com notícias muito degradantes, que títulos apenas chamativos, clique aqui, aquele caça-leitor que a pessoa clica, chega a notícia e fala, nossa, não entendi nada, não tem nada a ver. É proibido esse tipo de pauta. Então, sim, é um exercício diário, eu sinto isso no meu trabalho, de o que é chamativo e apelativo, mas é notícia, é do interesse público, vai gerar um debate, é importante. Por exemplo, aí eu citaria esse último exemplo que eu dei da enfermeira, é um símbolo de um esforço de uma profissional no meio da pandemia de precisar atravessar uma estrada de terra por um problema pontual, ou seja, a cara do Brasil. Esse tipo de coisa é interessante, não é apelativo, apuramos com rapidez, então subimos a gente publicamos no site. Então não é a qualquer custo, não é em nome de um título que não existe, não é depois de ter, se a gente checou, não é. A gente já chega a situações assim, fulano falou, mas peraí, falou para o outro, você tem o áudio, você ouviu, então a gente não pode reproduzir, você vai atrás do áudio, você liga para ele ver de novo, nossa, então a gente vai demorar e a matéria não vai subir no site, não tem problema, a gente só sobe o que existe, a gente só fala aquilo que a gente pode falar, não arredondamos, não redundamos também, não generalizamos, quando sobe assim algum texto, rapidamente mudamos o que é possível, erramos. Quando erramos, dizemos que erramos. Até tem um erramos super curioso que a gente publicou ontem. Na edição de 19 de fevereiro de 1921, a primeira edição da Folha tinha um erro de um sobrenome, acho que de um pintor, de uma obra no Louvre. Que é essa edição aqui. E aí o nosso repórter especial, Ivan Finotti, identificou o erro e falou, vamos fazer um erramos 100 anos depois? É só um exemplo para a curiosidade nunca é tarde. Que era o lead dele, o texto começava assim, nunca é tarde para corrigir um erro mesmo que 100 anos atrás. Então, quando erramos, e o leitor é muito atento, o leitor, se a Folha crítica, o leitor também, graças a Deus, ele não para de escrever para a gente, isso aqui está errado. Isso aqui não concordo. A gente vai checar, vai atrás se a gente errou mesmo e corrige. Essa constante controle, eu acho que é o conforto que a gente tem de, sim, audiência, impacto importa muito. Estamos todos atentos a isso. Um título que sempre puder ter mais clique que outro, a gente prefere, claro. Mas existe um limite de não passar do bom senso, não ser o clique pelo clique, existir a história, ter relevância, não enganar o leitor, que está acostumado com a gente, sabe, a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo, ficar uma história caça-clique. Você tem que ter consistência para chegar
há tantos anos de trabalho, você tem que ter uma consistência. Então dá sim para ser rápido, eficiente e tentar o mais próximo possível do que aconteceu, né? A tal da verdade. Você escreveu um texto falando da sua participação no Roda Viva, que ficou nervosa, alguma coisa assim, estava feliz também. Ainda fica, uma jornalista experiente assim, ainda fica nervosa? Olha, aí uma das mais experientes que eu conheci, que trabalhou, tive orgulho de ver o trabalho dela, foi repórter especial da Folha, a Laura Capriglione. Eu lembro uma vez, falei, você ainda fica nervosa, Laura? Ela, cada vez, nossa, eu fico muito tensa. Falei, bom, mas se a Laura fica, então eu tô tranquila. Sim, cada cobertura, acho que todo mundo fica muito, o tenso da necessidade de passar o mais claro possível. Acho que é isso, do compromisso com você mesmo e com o que você representa. Eu acho que é uma atenção... Mas é uma atenção você não está falando só de gostosa, você. né? Uma atenção ótima, né? É uma honra, né? Realmente representar assim, poder participar de um programa como esse, Roda Viva, representando o jornal e, né, um programa que surgiu... Eu falei tanto da Folha ficar marcada como o Jornal das Diretas, foi um programa que surgiu depois da redemocratização. Então, tudo a ver, né? Debate, tudo a ver com a Folha. Paulo Zitz diz, a Folha é um jornal muito top, ele que é artista plástico e aí da grafiteiro de Tapsirica da Serra. Juliana, eu gostaria de imensamente agradecer a tua disponibilidade, desejar muito sucesso, não só à Folha, como a você, a tua gentileza, a tua disponibilidade, a tua simpatia. Gratidão, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, pessoal que ouviu a gente aqui, aí fazendo a propaganda, leia a Folha e apoie o jornalismo profissional. Assinar um jornal hoje é muito barato, se você olhar o quanto custa aí. Realmente, o jornalismo profissional, o nosso tempo é tão curtinho hoje em dia, a gente está tão correndo, quando você parar para ler alguma coisa... que lê alguma coisa que seja bem feita, que não vai te tirar dúvida. Então, escolha um veículo que você se identifica, mas, assim, siga o jornalismo profissional, que muita gente está atrás lá se dedicando, debatendo para trazer uma notícia para você que não esbarra no fake news. E é isso, vida longa, Folha mais 100. Obrigado, grande abraço, até uma próxima. Boa noite, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.